nós estamos aí, Josué, nesse negócio de pré-campanha, que na verdade é campanha, né? Mas aí a lei fala, não pode falar que é campanha, porque tem uma série de implicações para isso. Mas o Brasil sempre dá um jeitinho, até na legislação, né? Mas como é que você tá vendo esse cenário aí dos três principais, né? Aqueles que mais se destacam aí nessa corrida ao governo do estado de Rondônia. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Natasha. Olha, eu falo já sobre política, só queria 3 pontinhos. Primeiro que a Natasha é nossa colega de vendas, só que ela não consegue me olhar nem pelo retrovisor, que eu ainda estou muito distante. Você está de Fusca, ela está de Ferrari. Ela está de Ferrari, então ela vai amarrar o meu Fusquinha lá e fala, vem, de vez em quando ela vem, dando seta, mas aí a gente vai chegar lá. Uma hora a gente vai. Mentira, ele anda aqui, ó, no banco do passageiro do meu lado. E os clientes que eu consegui ter agora, todos eles tiveram ajuda dela para não só na hora de fechar o contrato, como na hora de redigir o contrato. Muito bom. E eu acho que esse espírito de equipe, né, que a Marli, que é a nossa chefe, formou, é muito bom. Tem a Josi também, chegou agora, a Caçulinha chegou com a gente, só que a Josi chegou agora com 18 anos de experiência. Calcula o negócio dele. E com a gente aqui, né? Com a gente, exatamente. Então, eu muito feliz em estar nessa casa, muito bem recebido, muito bem recepcionado. Esse é um ponto. O segundo é dizer que o Rafael não ouve outra rádio porque a Maria não deixa. Ele não está ouvindo só porque ele gosta da Rádio Alvorada. Ele gosta, mas a Maria gosta e não deixa ele ligar. Já colou o Superbone, não tem? No carro? Eles colaram para não virar já fica ali. Não pode sintonizar. Mas ó, lá eu sei que é diferente. Lá quem grita mais alto é o Rafael. Com certeza. Ela fala, vai lavar a louça. Ele, já tô indo. Entendeu? Esse é o ponto. E aí eu já vou para a política, mas eu queria só fazer uma colocação naquele assunto que vocês estavam falando sobre como que o ser humano tomou uma proporção e vai servir para a política também, tá? Sim. Que quando alguém quer se aparecer mais que os outros, então as pessoas estão, não chega a ser mais do que egoísmo, ou é egocentrismo, então pensando só em si mesmo. Narcisista. Então lembra a Ariano Suassuna, um grande escritor, que diz que ele gostava de visitar as clínicas de manicômio. E aí é o seguinte, ele visitando uma dessas clínicas, tinha um cidadão lá, ou um indivíduo que estava fazendo tratamento, que ele se considerava o imperador, ele se achava imperador. Então ele era o imperador. E aí é o seguinte, como ele era o imperador, todo mundo tinha que bater continência para ele. Então, quem estava ali já estava acostumado a bater continência. Até que diz que o meu pai dizia que, meu falecido pai dizia que remédio de doido é o quê? Outro doido. Loucura. Aí chegou um outro cliente da clínica. E aí é o seguinte, o cliente chegou lá pisando duro, não falou nada com ele. Ele falou assim, rapaz, você não vai falar comigo não, rapaz? Ele falou, quem é você? Ele falou, eu sou o imperador? Você não me conhece? Eu sou o imperador. Aí o outro falou assim, mas quem foi que lhe constituiu imperador aqui? Ele falou assim, foi Deus. Aí o doido falou, eu? Ou seja... Não me lembro disso. Não me lembro disso. Então um queria ser maior do que o outro. Então o cidadão, quando ele quer ser maior que o outro, percebe-se que ele está num estágio de loucura. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Tá fora da realidade, né? Tá fora da realidade. O maior homem que pisou nessa terra, para mim que acredito na Bíblia, foi Jesus. Sim. Para nós, né? Então assim, Jesus. E aí, quando você vai ver biblicamente, diz que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele poderia ser, porque ele tinha o poder era inerente a ele ali, mas ele se despiu, né? Se tinha alguém que podia dizer, eu sou melhor do que todo mundo, era ele. Mas a Bíblia diz em Filipenses 2, no versículo 5 diante, diz o seguinte, que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem. Aí depois você vai ler o resto lá em Filipenses 2. Bom, politicamente não está muito diferente, não. A briga de ego está muito grande. Recentemente, o que deu bastante a curtida nas redes sociais foi um impasse, ou seja, uma discussão, não sei se diria discussão, foi uma contradição entre o dito pelo
atual prefeito de Cacoal, hoje Tony Pablo, e o ex-prefeito Adailto Fúria, que é pré-candidato ao governo. E nessa discussão que houve lá, é que o atual prefeito disse que o município ficou inadimplente e porque o município o prefeito tinha deixado de pagar uma dívida, por isso entrou na inadimplência. E o ex-prefeito, no caso agora, o Adailto Fúria, ele foi dizer que não era bem assim, que ele pagou a conta. E o pessoal falou, mas espera aí, meu pai tinha dizer que quando dois está discutindo, um está mentindo. Meu filho, dois discutindo, um está mentindo. Mas o que é mais esquisito nessa matemática é que nenhum dos dois está mentindo. Você calcula um negócio desse. O que está se extraindo, existe um negócio chamado prisma. Prisma é o ponto de vista. É como se você estivesse olhando de uma janela, por um ângulo de visão, e o outro da outra janela. Então você fala, eu estou vendo alguém de banda. Não, está de banda, não está de frente. De repente está de frente para o outro que está da outra janela. Mas para você, então os dois estão falando a verdade. Exato. Só que os dois estão olhando por ângulos diferentes. Por ângulos diferentes. Então é apenas isso. Então, só para o bem da verdade para o nosso público que ouviu uma parte e não ouviu a outra, o que aconteceu de fato? Existia um prazo para pagar seus precatórios. Exato. E o prazo era até dezembro do ano passado. E a prefeitura não conseguiu honrar os compromissos em dezembro. Por isso, foi pago em janeiro. Ou seja, um está dizendo foi pago, mas foi pago mesmo, foi pago fora do tempo. O fato de ter sido pago fora do tempo, esse precatório, a Justiça Federal entendeu o fato de não ser pago no tempo, que o município não pagando no dia fica inadimplente. Exato. Então, ficou inadimplente, mas não é porque hoje não está sendo pago. Então, foi por uma questão burocrática. Burocrática. E com isso, precisou que o prefeito de Cacoal atual fosse a Brasília para poder mostrar que já havia sido pago a dívida? Foi. Então, um diz, olha, eu precisei ir a Brasília porque o município estava inadimplente por não pagar a dívida. É verdade. O outro está dizendo, não, a dívida já foi paga. Também é verdade. Só que foi fora do tempo. Fora do tempo. Extemporâneo. Exatamente. Então, esse lapso temporal, na verdade, na justiça chama de intempestiva, né? Na verdade... Intempestiva, intemporânea. Extemporânea, na verdade. Então, que gerou esse impasse todo. Mas qual é o fruto disso tudo? O fruto disso tudo é o alimento do ego das duas partes. Os dois tem um ego inflado e usa esse mecanismo para alimentar suas redes sociais, aquilo que a Nath falou, que as pessoas buscam engajamento. Então, quem está buscando engajamento, fica um discutindo de cá, outro de lá, mas, na verdade, fruto efetivo dessas discussões é zero, é nada. Entendeu? A briga de ego não chega a lugar nenhum. E aí, politicamente, falando do período, aí você trouxe a perspectiva jurídica e burocrática da coisa, muito, muito pertinente. Olhando para a parte de marketing, né? Existe um método no marketing que é aplicado a todo tipo de venda de produto, desde um produto político a um produto, enfim, que é chamado de AIDA. AIDA é um acróstimo, uma abreviação para os dizeres: atenção, interesse, desejo e ação. Então, existem fatos que se provocam na política que todo mundo fica falando, né? Por exemplo, um pegou uma motinha e saiu, né? Aí vendo os buracos, aquela coisa. O que esse fato fez? Chamou a atenção, né? Esse daí do acróstimo AIDA é o A, atenção, chamar a atenção. Você chamou a atenção, você se coloca no debate, você se coloca para ser visto, conhecido, e aí depois você vem com alguma questão e gera interesse. Gerou interesse em todo mundo, né? Verdade. Você vai ver lá desde quem é a favor, quem é contra, descendo o cacete, outro elogiando, outro... Gerou interesse. Aí, o que eles vão fazer? Aí assim a gente espera. Aí eu não me restringo de falar só dele, porque não é a defesa de um ou de outro, né? Os outros também têm suas metodologias de chamar a atenção e gerar interesse. E aí, posteriormente, eles devem, para gerar o desejo de as pessoas votarem neles, passarem a ofertar aquilo de que nós precisamos. Que é o quê?
propostas concretas de solução para problemas que estão aí para Rondônia, na saúde, na área da segurança, que são os dois principais, na questão de infraestrutura também, e outros setores mais, né? Que abrange a economia como um todo. E trazer essas propostas, né? Talvez a gente possa sonhar com isso. Agora, se não vai acontecer, aí é outras questões, né? Agora, eu acredito, Fernando, que o povo brasileiro está ficando mais maduro, mais esperto, quando é só um truque de mídia, como é que eu diria, jogada de marketing, uma jogada de marketing, e quando é algo concreto. Exato. Então, eu digo que só o fato do barulho em si chama atenção, mas não gera credibilidade. Não gera credibilidade. Pedágio está em alta, o cara falar sobre pedágio, o cara quer saber já o que... já tá até chato, né? Não, já tá até chato, mas eles não perceberam. Até ainda. o que fez esse debate ser chato? É porque os caras ficam falando do problema, mas não volta para a solução. Sim, mas é Não por isso que eu falo. Aliás, ontem eu me perdoa, só. Não, sim. Aqui não vou ter tempo de falar. Não seja tranquilo. Ontem eu tava entrevistando o Jabá Moreira aqui, eu gosto que ele é bocudo, fala uns negócios que eu não concordo às vezes, mas tem muita coisa que eu concordo, e concordo com o fato dele se posicionar e falar e questionar, e tá certo, e a democracia é isso, não é? E aí nós comentávamos aqui, né, a respeito de estar cansativo, só falar do problema. Falei, cadê a solução? Tem uma solução? Aí com mirabolância diz, vamos anular. Isso é um negócio impossível, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos ficar chorando o leite derramado? Derramou o leite, o que eu posso fazer em relação a isso? Aí eu até trouxe aqui um exemplo, e não é uma defesa política, é um exemplo real, prático, verdadeiro. Uhum. Aliás, está até me ouvindo agora o senador Assir. Uhum. Antes de fazer a assinatura do contrato, no meado do ano passado, ele, pensando em solução, foi lá e pediu para a NTT, em conjunto com a empresa, anexar artigos, né, incisos ali no contrato, cláusulas no contrato, permitindo a que se possa fazer aporte de recursos públicos via emenda de bancada, para poder antecipar obras, realizar obras, até mesmo uma duplicação, não é? Uhum. E assim foi feito. Então já tem um caminho dado para a solução. Outra situação é que ele tinha um recurso que ele, aliás, para atravessar Cacoal hoje é difícil, né? Uhum. É um quebra-mola atrás do outro, é uma dificuldade, né? E aí ele, vendo essa questão, ele falou, vamos fazer um anel viário? Vamos. Viabilizou o recurso, 27 milhões. E aí, na hora de fazer, estava perdendo o recurso, porque o que o senador faz? Ele corre atrás, viabiliza o recurso. O que a prefeitura tem que fazer? Correr atrás de projeto. Uhum. Não fizeram o projeto, ia perder o recurso, o que ele fez? Falou, o que nós vamos fazer? Falou, não vamos perder esse recurso. Vamos fazer um projeto de execução, né? Não é só de levantamento, estudo, mas de execução para duplicação ali entre Pimenta e até Ariquemes, mais ou menos. Uhum. Né? Acho que até Candeias, salvo engano. Né? Manda para mim aí, o Raul, se você estiver me ouvindo, essa informação. O que acontece? Então nós já temos duas situações aí. Um projeto que viabiliza a execução. A BR não mudou, ela não mudou de lugar. Continua o mesmo. Né? Aliás, com um buraco ainda, né? A melhoria não aconteceu. Então, a gente precisa disso. Falar de solução. E aí eu não estou defendendo o Assir, mas é um fato que não dá para se negar. Então, por que não estamos falando sobre como fazer isso acontecer na prática? Até porque, se a bancada federal pega lá, a bancada federal tem no conjunto esse ano, acho que quase R$500 bilhão, né? Você pega R$500 bilhão e agora mais R$500 bilhão do ano que vem já dá R$1 bilhão, né? Falando desse ano, o governo federal prometeu o seguinte, para cada R$1 que a bancada colocar para duplicar a BR, eu coloco mais 2. Então, se pegar esse R$500 bilhão de agora, com mais R$1 bilhão do governo, dá o quê? R$1,5 bilhão. Dá para pelo menos fazer aí, eu acho que acredito dá para duplicar, né? Esse trecho, ou então fazer 80%, 90%. Então já é um caminho dado. É disso que a gente precisa. Porque nós já estamos cansados desse marketing barato, de falação, de promessa, de ilusão. Nós não precisamos de mágico. A gente precisa de profissional que executa, não é profissional da política. Profissional é aquele com habilidade de fazer as coisas acontecerem, não é? Então, é disso que nós estamos falando. Isso indigna a gente, por quê? Você mora aqui, eu moro aqui, eu quero que Rondônia melhore. Agora ela vai melhorar com conversação, com fala gratuita? Não vai.
Aliás, gratuito que tem um custo, né? Público para Com fazer essas certeza. propagandas aí. Ô, Fernando, o senador Assi é um homem visionário e que procura investir em obras concretas. Obras concretas. Eu digo que ele atravessou uma geração. Eu estou falando porque o senador Assi, mesmo há 10 anos atrás, eu diria, ele já conseguia se comunicar com a linguagem de hoje. Uma linguagem sem oba-oba, sem, você sabe... Prático, né? Prático, não Eficiente, é populista, sabe? Então, veja só. Agora, focar na solução. Nós estamos falando de pedágio, por exemplo. Porque o Rondônia, por ser novo, ninguém quer pagar nada. Não é que não quer pagar. Quando viajamos para fora de Rondônia, a maioria das BRs tem pedágio. É umas BRs boas de andar, duplicada. Então, o problema não está no pedágio. O problema está porque o pedágio chegou e ainda não tem os benefícios ideal. E aí, os políticos devem pensar em como melhorar a condição da BR, não como tirar o pedágio, não é? Tirar o pedágio seria um atraso. Então, não tem um problema em pedágio. O problema é o pedágio com a BR cheia de buraco. Agora, a bancada federal, eu diria, pode oferecer essa solução, dando o voto favorável para fazer uso da emenda de bancada para resolver o problema. Ao invés de apenas dizer eu sou contrário. Se é contrário, então me dê uma outra alternativa. Você acha que se tirar o pedágio vai melhorar a BR? A população é contrária, porque as coisas já encareceram. Não sei para você, para mim encareceu. Sim, com certeza. Entendeu? Com certeza. Petróleo encareceu. A compra, ontem eu fui fazer compra no mercado, falei, não, ficou difícil. Mas o pedágio é uma criança que já nasceu, agora resta a gente cuidar da criança. Não pode falar agora de prevenção, prevenir a criança. Pós-venção, entendeu? Agora, vai comprar as fraldas e alinhar eles para que dê menos prejuízo e trazer resultado. Nós falamos desse fato em si, claro que a política em si é muita coisa, mas eu só resumindo com a questão de Cacoal, esse impasse eu acho que ficou mais para criar engajamento, mas não vejo nenhum futuro, porque o eleitor é inteligente. Eu não acho que isso agrega na questão da discussão. A pessoa aparece. Eu acho que o grande erro, não só da política, como de qualquer setor que busca o marketing, é achar que ele quer aparecer a qualquer custo. O fato de ter visualização não tem nada a ver com credibilidade. Exato. Entendeu? Às vezes tem gente que tem muita visualização, mas não tem credibilidade. E às vezes ele tem muitos seguidores, mas isso não transforma em voto e nem compra. Porque o importante das redes sociais, já que é algo mais visível para que nós possamos entender, é a conversão disso do político em voto. Isso é do comércio em compra. Que adianta a empresa ter uma página com 1 milhão de seguidores se ele não tem nenhum cliente lá? Se não está faturando. Não está faturando, não quer dizer nada, entendeu? Exato. Então esse cuidado a gente tem que ter. E o termo engajamento aplicado ao marketing digital e à internet como um todo, não quer dizer positivo ou negativo, é um termo neutro. Só quer dizer o seguinte, engajamento. Quer dizer que existe um envolvimento em torno daquele vídeo, daquela peça, daquela situação. E aí você vai ter gente falando contrário, gente falando favor, gente não sei o quê, gente só curtindo, descurtindo, compartilhando, só por curiosidade, mas não quer dizer nada. É algo neutro. É algo neutro. Agora, o que vai acrescentar? É isso que você falou. É aquilo que transforma de fato a realidade. É a praxis. Bom, para a gente resumir quanto à questão de governo, nós temos... A princípio, eles não se manifestaram todos eles. A novidade é que já se manifestou o vice do Adailton Fúria, que é o Everton Leone, lá da SIC TV. E também nós temos já decidido o Hildo Chaves, que é ex-prefeito de Porto Velho, junto com seu vice, que é o Cirone Deiró, deputado estadual. O Expedito Neto ainda não escolheu o vice, que ele veio candidato pelo PT. E nós temos outro. E o Marcos Rogério, que ainda não decidiu seu vice ainda, que provavelmente saia da capital. Da capital, né? Porque ele é do interior e busca a penetração, alcance, chegar lá nessa região, né, da capital. E vamos ver como é que vai ficar isso aí, né? Vamos ver como é que vai caminhar. Sobre os dois
possíveis que tem chance, grande chance de chegar ao primeiro turno também, no caso que o pessoal acha que se desponta, tá longe ainda, tá? Não dá para decidir nada ainda, não tem nada decidido. Depois das convenções é que dá para fazer uma análise mais coesa. Mas na corrida agora, recente teve a eleição da Aron. Você ficou sabendo da eleição da Aron? Foi quarta, hoje é quinta, foi ontem. Foi ontem. O ontem. resultado saiu ontem. Foi eleito o Marcelo Brasileiro, com 26 votos, contra o Ney da Paiol, que é prefeito da cidade de São Felipe, que teve 21 votos. Então, isso mostra um certo equilíbrio aí na questão da política, porque a equipe do governo puxava voto, buscava conquistar voto para o Ney da Paiol, e levou 21 votos. O outro grupo, parte desse grupo é ligado ao senador Marcos Rogério, que é o Marcelo Brasileiro, por fato de ser do mesmo partido e tal. Acredito que é o grupo do Marcos Rogério. Não é bem a realidade não, tá? Porque o do governador puxou 100% para ele. O outro tem pessoas do senador Marcos Rogério, tem pessoa do PT, que no caso é o Expedito Neto, e tem pessoas também ligadas ao Wildo Chaves. Então, o pessoal colocou na conta de um só e não é a verdade. Não ficou bem definido assim, né? Que foi entre só os dois. Teve outras nuances, como... Por exemplo, esse brasileiro, como é que é o nome dele? É Marcelo Brasileiro. Ele é um cara carismático, ele consegue conquistar ali, né? Tem feito... E ele era o vice-presidente. O Wildo era presidente e ele o vice-presidente. Então, ele já tinha Já fez um trabalho de base. Exatamente. Exato. Ó, os pré-candidatos, só reprisando aqui para o governo de Rondônia até o momento, é Marco Rogério, pelo PL, Adeilton Fura, pelo PSD, o Wildon Chaves, pelo... não está mais pelo PSDB, né? União Progressista. Aí tem o Expedito Neto, pelo PT, Samuel Costa, pelo PSD /Rede, tem basicamente são esses os nomes de momento. Há alguns outros que se cogita e mais nada firmado, não existe uma caminhada estruturada ainda de pré-campanha, né? E a gente vai atualizando, a gente vai estudando. O que a gente espera não é que esse ou aquele ganhe, mas sim que vença ali na frente, né, depois das convenções, e claro, da campanha eleitoral, o que for melhor para Rondônia. Verdade. É isso. E eu digo que o povo não vote emocionado. Que ele vote com a consciência, que eu acho que é isso. Se você olhar quem fez alguma coisa, quem está construindo alguma coisa, é muito difícil você dar o seu voto para alguém que não tem uma história e não está construindo nada. Quem entra num relacionamento só pela paixão tem a tendência de chorar depois, né? Tem um neurocientista que diz que a paixão é um estado de demência que dura no máximo 6 meses. 6 meses, 1 ano, 6 meses, 1 ano, dependendo da pessoa, até 2 anos. Pois quando acaba a paixão, a depressão, né? Com certeza. Depois de você estar muito lá em cima, né? Vem a depressão pós-paixão. É isso aí, companheiros. Vamos pro intervalo, a gente volta já.